Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. A Organização Mundial de Saúde ainda mostra que o Brasil é o 8º país no mundo em relação a números de suicídio. E esse problema ainda é muito pouco debatido na nossa sociedade, mas precisa sim de esclarecimento. E é justamente sobre o suicídio que nós vamos conversar no programa Viva Saúde, que está apenas começando. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde e hoje, como eu já falei para você, a gente vai abordar um problema muito sério, um problema de saúde pública, é o suicídio. Nós estamos no mês de setembro, um mês muito oportuno para tratar sobre o assunto, afinal de contas, no mundo inteiro se coloca em pauta aí a campanha Setembro Amarelo, que é justamente sobre a prevenção do suicídio. E sobre esse assunto nós vamos conversar com a psiquiatra Niédia Moraes, que está aqui conosco. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Viva Saúde, nos ajudando a esclarecer um tema que tem uma relevância imensa e às vezes ele fica um pouco ali em segundo plano, não é mesmo, doutora? Sem dúvida. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade, esse valoroso espaço para a gente poder detalhar um pouco mais sobre essa questão que aflige toda a sociedade, né? Falar um pouco sobre o suicídio, prevenção, sobre o adoecimento mental é importante para que as pessoas fiquem atentas e saibam que essa condição tem tratamento como outra condição de saúde qualquer e que a gente pode, de fato, prevenir esses óbitos, né? A gente sabe que de cada 10 suicídios, 9 poderiam ser prevenidos. De cada tentativa de suicídio que acaba em óbito, outras 20 tentativas fracassadas aconteceram. Então, é algo que aflige muito a sociedade. A gente sabe que em 2016, quase 11 mil brasileiros morreram por suicídio. Fora aqueles outros eventos que são subnotificados, acidentes automobilísticos, que aí são colocados como acidentes, mas poderiam ter sido, quem sabe, uma tentativa de suicídio, né? Ainda ocorre essa subnotificação. Então, na realidade, é um tema que aflige toda a sociedade. E esse momento é muito oportuno. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Desde 2015, o Conselho Federal de Medicina, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Centro de Valorização da Vida, iniciaram essa campanha na estimativa, segundo a OMS, até 2020, de reduzir 10% os números de suicídio no mundo. Prevenção ao suicídio. Existe uma prevenção? Sem dúvida. A prevenção vem ligada com o tratamento, né? Ficar naquela que você tem um parente, alguma pessoa próxima, que está entristecido, está com um humor deprimido, está isolado, tem aquele discurso de menos-valia, de morte, de que seria melhor que não estivesse aqui, que tem um prejuízo do autocuidado, que tem uma dificuldade para dormir importante, ou dorme demais ou dorme de menos, variações de peso para mais ou para menos, tudo isso sinaliza um conjunto de sinais que a gente precisa sensibilizar essa pessoa de procurar atendimento médico, procurar atendimento psiquiátrico, procurar atendimento psicológico. De alguma forma, a gente precisa chegar junto, né, se sensibilizar, sintonizar com a dor dessa pessoa e falar da importância do tratamento médico, quebrar o tabu. Pessoas que têm um comportamento introspectivo, por exemplo, naturalmente introspectivo, têm uma maior propensão à depressão, que pode culminar com casos de suicídio, ou não existe relações do tipo? Não, pessoas introspectivas, que são a personalidade dela é introspectiva a vida toda, por si só, isso não é um fator suicídio. Na verdade, é bom que a gente diga que não existe uma causa única. O contexto, o suicídio é um colapso total daquele indivíduo e lidar com as dificuldades, enfrentar as dificuldades no âmbito familiar, pessoal, ocupacional. Aquele indivíduo entra em colapso. Não existe um fator único. O fato é que a pessoa não era introspectiva e passa a ficar introspectiva. Passa a ficar mais isolada, associado com o discurso de menos-valia, associado com o discurso de tristeza, choro fácil, labilidade emocional, com esses outros sintomas,
né? Aí sim a gente, de fato, sinaliza assim, a importância. Sintomas esses que muitas vezes são ignorados pela família, né? Às vezes até dão um nome de frescura, de bobagem, né? A pessoa está ali mostrando que tem algo errado com ela, que ela precisa claramente de ajuda e muitas vezes as pessoas que estão do lado acabam ignorando. E isso realmente é bastante perigoso, né, doutora? Sim, é muito perigoso. E aí a gente mergulha num outro contexto, que é assim, pessoas que tentaram suicídio uma vez na vida e vem aquele apoio familiar, ou familiar ou social, em vez de dar o suporte a essa pessoa, diz não, ela estava querendo só chamar a atenção, né? Aí se quisesse se matar não teria tentado dessa forma. E isso você cada vez mais proporciona que essa pessoa tente de outra forma. E ela vai ganhando força também, né? Sim, e aí de fato vai prejudicando essa pessoa e fazendo com que ela tente de uma outra vez de uma forma mais eficaz, né? E acaba, infelizmente, alcançando o suicídio. Os dados são alarmantes de verdade, né? O Brasil está entre aí, é o 8º país no mundo em relação ao número de suicídio. A gente observa os jovens, uma causa morte também de jovens bastante expressiva, né? Segunda causa de morte entre os jovens. Por que, doutora, está aumentando tanto o número de suicídio entre essa classe de 15 a 29 anos? Existem fatores que levam a isso? Bem, na adolescência a gente sabe que o cérebro ainda está em formação. Tem as dificuldades do hormônio, da carga hormonal que acontece fisiologicamente nesses adolescentes. Uma pressão muito grande para definir sua vida, né? Passa uma pressão por competitividade também, em muitos contextos de dinâmica escolar, notas, você tem que tirar notas altas, tem que estar melhor do que tal e tal pessoa, um pobre suporte familiar, uma dificuldade de receber um não, uma dificuldade de ser frustrado, essas pessoas, né, no geral, tem todo esse contexto, né? E aí, de fato, preocupa. Fora isso, tem ido o contato com as primeiras drogas, álcool e outras drogas, que aí parece um pouco distante da nossa realidade, mas é bem frequente no consultório. Pessoas de 14 anos, acompanhadas inclusive da mãe, usando substâncias, usando maconha como se fosse algo inocente. E principalmente na fase da adolescência, ela é muito, muito, muito prejudicial, né? E a gente, de fato, tem que colocar isso para a sociedade. Doutora, como é que os pais que chegam ao seu consultório com esses jovens, com essas crianças, 14 anos, meu Deus, quase uma criança, como é que eles chegam ao seu consultório? Como é que estão esses pais que dão apoio a essas crianças, a esses adolescentes, a esses jovens que tentaram cometer o suicídio? Como é que eles estão emocionalmente? Porque acredito que eles também se abalam demais. A família que está por perto, as pessoas que estão por perto, se abalam bastante quando percebem que um ente querido seu cometeu um ato contra a vida, né? Sem dúvida. A gente sabe que todas aquelas pessoas diretamente ligadas a alguém que tentou suicídio, essas pessoas também precisam ser cuidadas. Os pais chegam bastante desgastados, emocionalmente abalados, muito fragilizados e eles precisam também de cuidado, né? A gente fala, cuidar é importante, dar cuidado ao cuidador também é importante. É um suporte importante. Afinal de contas, ele que está ali suportando aquela carga muitas vezes, né, segurando a barra muitas vezes, inclusive sozinhos, né? Quantos pais, quantas mães acabam sustentando tudo isso sozinhas, né? Então, realmente, eles precisam bastante de apoio. Doutora, a sociedade, pelo fato dela estar muito tecnológica, os adolescentes estão cada vez mais isolados nos seus celulares, na sua vida de internet, naquela vida perfeita de Instagram, por exemplo. Isso também vai causando prejuízos psicológicos nas pessoas, nos indivíduos. Observar que a sua vida não é tão perfeita quanto a dos colegas que você analisa pelo Instagram, isso causa também problemas psicológicos? Sim, sem dúvida. Essa situação das redes sociais, a publicidade que se dá aos eventos positivos da vida, na verdade ninguém publica, ou quase não há publicações a fatos negativos da sua vida. As pessoas são levadas a crer que todo mundo tem uma vida perfeita, né? E você fica naquele seu sofrimento, ainda minando ainda mais sua autoconfiança. E, paralelo a isso, né, vai juntando uma coisa a outra, frágeis relações familiares, dificuldades no relacionamento interpessoal fora de casa, dificuldades na decisão dos rumos da própria vida, dificuldade de tomada de decisões, insegurança
batendo, né? Tudo isso faz com que a pessoa vá cada vez se fragilizando. E o que fazer quando os familiares perceberem, ou então próprio quando a pessoa mesmo que está se sentindo dessa forma, que está se sentindo propensa a cometer algo do tipo e já tem forças para lutar contra, o que fazer? É buscar um profissional? É buscar terapia? Quais são as portas de entrada que essas pessoas podem buscar? Então, é buscar ajuda, é sinalizar, é falar da dor que está sofrendo, da angústia que está acontecendo, seja ela com qualquer profissional de saúde, seja ela, a gente sabe, com crianças ou adolescentes, com todos os professores, a psicóloga da escola, adultos, procurar ajuda nos ambulatórios. Aqui na rede pública tem os CAIs, né? Tem o serviço do PASM, que é o serviço de emergência de saúde mental que funciona dentro do ortotrauma. Tem aí os ambulatórios de psiquiatria, os ambulatórios de psicologia. Essas pessoas são capazes de pelo menos fazer a primeira escuta e dar o desdobramento necessário para cada caso. E como que é feito o acompanhamento? É feito com terapias, medicação, tem que ser associado, nem sempre precisa? Como é que funciona? No geral, uma vez avaliado e indicado medicação, indicado psicofármaco, que a gente indica em casos moderados a graves, a gente sempre fala da importância da associação da medicação com mudança de hábitos de vida, ter uma vida mais saudável, associado com psicoterapia, né? E aí a medicação é só uma parte do tratamento. Considerando um transtorno depressivo maior, o protocolo para o primeiro evento de vida, no geral são 12 meses de protocolo, de tratamento. E aí é outra coisa que a gente precisa falar, o tratamento não surte efeito de imediato. Às vezes a gente fica naquele tabu, naquela insegurança, naquela resistência de chegar no consultório de um médico, de um psiquiatra, e quando recebe o tratamento, acha que aquilo vai mudar de uma hora para outra como se tomasse um analgésico. Não é assim. E dificilmente isso não acontece. A gente sabe que isso não acontece. Os remédios, os tratamentos tanto para ansiedade quanto para transtornos depressivos levam uma média de 3 a 4 semanas para começar a acontecer os primeiros efeitos terapêuticos. E, no geral, os remédios são usados inicialmente numa dose mínima. E a cada reavaliação vai sendo verificada a necessidade de se progredir ou não dose, porque eles são iniciados na dose mínima, uma vez que a gente quer minimizar os efeitos colaterais. Se a gente começar numa dose plena, o paciente, de certa forma, vai atribuir uma série de efeitos colaterais e vai acabar abandonando o tratamento. Então, é preciso buscar ajuda o quanto antes. Os tratamentos não surtem efeito de forma imediata, principalmente os farmacológicos. Os tratamentos do tipo uma eletroconvulsoterapia, que são usados em casos muito graves, uma depressão psicótica, um transtorno bipolar muito grave, inclusive mais seguros, é um tratamento mais seguro, inclusive em pacientes gestantes, eles sim são capazes de dar uma resposta de forma mais breve, feito sim, bloco cirúrgico, né, uma sessão ou 2 por semana, aí a pessoa consegue ter um efeito benéfico, terapêutico, de forma mais imediata. Mas esses são usados em casos muito graves, em casos que a gente precisa intervir de forma muito breve. A grande maioria a gente usa psicofármacos mesmo, que demoram em torno de 3 a 4 semanas para dar o efeito terapêutico. A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí, que daqui a pouquinho nós vamos continuar conversando com a doutora Niédia sobre este problema. Vamos continuar falando também do tratamento, da importância de se ocupar, da importância de colocar elementos que sejam agradáveis à pessoa que está sofrendo, né? E deixar essa rotina um pouco mais agradável. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, então não sai daí que eu te espero. Até já!